programa Estação Saúde está de volta, hoje recebendo aqui no estúdio a fisioterapeuta Karina Pereira de Bona Portão. Nós estamos tratando sobre o RPG, uma técnica de fisioterapia que pode ajudar você a melhorar a postura e evitar dores nas costas. Antes de continuar a entrevista, agora uma dica com o Dr. Mário Caporal, um dos nossos consultores aqui do programa. Falando sobre ovários, eu gostaria de deixar um alerta para as mulheres também, que embora, graças a Deus, em pequena incidência, o ovário também pode ser sede de tumores. Pode ser sede de algum tipo de tumor. Um tumor benigno, mas também pode ter um tumor maligno. E é muito importante que ela possa fazer a sua prevenção, porque certos tipos de tumores geralmente são assintomáticos, não apresentam sintoma nenhum. Eles só vêm apresentar sintoma depois de uma certa fase, ou depois de um certo tamanho, ou de comprometimento de outros órgãos. Há necessidade, então, que a mulher faça o seu exame clínico com o seu ginecologista e também procure fazer um exame através da ultrassonografia, onde nós podemos fazer o diagnóstico perfeito se este ovário existe alguma lesão suspeita ou não. É através da ultrassonografia que nós podemos avaliar aquele cisto que porventura esteja complicado e suspeito. Toda lesão inicial é perfeitamente curável e isto é válido principalmente para os tumores. Então, seja o tumor de qualquer órgão, principalmente do ovário, se ele removido em tempo hábil, em tempo ainda inicial, se remove ou se institui o tratamento e a mulher tem a chance de praticamente 100% de cura nesses casos. Então, um alerta que eu deixo. Falar em saúde é falar da Ecoclínica, que são mais de 30 anos atuando no atendimento e exames através do diagnóstico por imagem. Na Ecoclínica, tecnologia e atendimento humanizado caminham juntos. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Continuando, para quem está nos assistindo agora, nós comentamos no primeiro bloco sobre o que é o RPG, para quem que é indicado, né? Você que ligou a televisão agora, nós estamos falando sobre o RPG, que essa sigla se trata sobre reeducação postural global. A gente vai falar agora quais são os princípios, Karina, do RPG para quem está em casa e não conhece essa técnica fisioterápica. Bom, são 3 os princípios do RPG. O primeiro é o da individualidade. Nessa técnica, a gente vê o indivíduo separadamente. Cada ser humano tem as suas diferenças, tem as suas particularidades. E o RPG busca justamente isso. Trabalhando nessas particularidades, a gente consegue descobrir quais são as funções que o indivíduo realiza no seu dia a dia, quais são as posturas que ele mantém por mais tempo, quais são os músculos que são mais necessários para isso. Dessa forma, a gente consegue com que o RPG seja muito mais específico e eficaz. O segundo princípio é o da causalidade. Não adianta simplesmente a gente tratar só os sintomas. A gente tem que buscar quais são as principais causas desses sintomas. A gente pode comparar, por exemplo, com o caso lá de umidade numa casa. A gente tem uma parede que tem uma mancha de mofo por umidade. Se nós só fizermos uma pintura, que seria um conserto mais rápido, mais fácil, até mais barato, não vai ser tão eficaz, não vai durar tanto tempo. Mas, em compensação, se nós descobrirmos qual é a causa dessa umidade,
está tendo uma infiltração. Então vamos tratar essa infiltração para tratar a parede e aí sim realizar a pintura. Pode demorar um pouquinho mais de tempo, pode até gastar um pouquinho mais nesse primeiro momento, mas em compensação vai ser muito mais eficaz porque a gente vai realmente resolver aquele problema e ele não vai retornar. A gente consegue ganhos muito maiores. O RPG busca isso. Não adianta simplesmente eu tratar, por exemplo, um problema de ombro. Às vezes a pessoa tem hoje aquele problema de ombro, mas que vem em decorrência de uma entorse lá no tornozelo quando era criança. E os músculos vão, como são todos trabalhando entre si, eles vão se adaptando e às vezes a parte do corpo que fica em tensão é justamente aqui o ombro. Então eu vou tratar esse ombro, mas eu não vou resolver o problema, porque o tornozelo continua lá com aquele problema. Então nós temos que pensar no paciente como um todo. E o terceiro e último é o da globalidade, que nós temos que ver o ser humano como um todo. Não adianta simplesmente eu tratar só aquela parte que está lesionada. Eu tenho que trabalhar todo o corpo e prevenir, para que o corpo não compense. A gente brinca que nosso corpo é uma máquina. É uma máquina muito perfeita, Deus criou tudo muito perfeito, né? Se a gente tem um problema em algum lugar, outro vai ficar sobrecarregado. Mais ou menos como um sabonete, a gente vai segurar ele de um lado, ele vai querer escorregar para o outro. Mas nós temos que tentar voltar e trabalhar todo o reequilíbrio do corpo. Não adianta eu tirar o problema de um lugar e levar para o outro, eu tenho que tratar todo o indivíduo. Aí entra vários fatores, até o fator psicológico, por exemplo. A nossa postura já foi comprovado que ela é afetada pelo fator psicológico. Quando as pessoas estão mais deprimidas, elas têm mais prostração, elas ficam mais cabisbaixas. Então, até isso tem interferência no RPG, nós temos que ver o indivíduo realmente como um todo. E como é que é realizado essa técnica de RPG para quem está em casa, né? Às vezes surge a dúvida, meu Deus, será que dói? Como é que funciona? A técnica, ela é simples, mas ela tem que ser desenvolvida por um fisioterapeuta que tenha a qualificação no método de RPG. O fisioterapeuta vai fazer uma avaliação de toda a parte corporal, né, desse paciente, vai ver se ele tem lesões, se ele tem retrações, se ele tem alterações de postura. Trabalhando nisso, a gente desenvolve aquele diagnóstico cinético-postural e dentre todas as posturas que existem no RPG, que já foram descritas lá por Philippe Suchat na década de 80, a gente vai perceber quais são as mais indicadas para esses pacientes. Sabendo quais são as mais indicadas, nós determinamos quanto tempo vai ser necessário e as sessões elas vão durar em torno de 1 hora. Nos pacientes adultos, principalmente. São semanais, duram em torno de 1 hora, em que a pessoa fica todo aquele tempo na postura. Geralmente são realizadas 2 a 3 posturas, cada uma com em torno de 20 minutos. E o paciente vai ficar numa mesma postura mantida, ou na maca, ou no solo, ou na parede. Tem diversas descritas na literatura. O uso de roupa não é adequado, então o paciente usa ou um biquíni, ou um suquine, quem tem vergonha, ou calcinha sutiã ou cueca, e a gente consegue ver todos os músculos que estão sendo trabalhados. Como que a gente consegue esses benefícios todos? Durante as posturas é realizada uma respiração específica, um padrão respiratório específico, que vai trabalhar justamente naquela musculatura tônica que eu falei, fazendo com que seja muito mais específico e eficaz. Joia. O Estação Saúde vai para um breve intervalo. Nós estamos tratando sobre RPG e convido você que está nos assistindo para que continue ligado com a gente. A gente vai rapidinho para o intervalo e a gente já volta. O tema que a gente está tratando hoje é o RPG.